Olá pessoal! Ao escolher um Octavia usado, você deve lembrar que os motores turbo são caracterizados pelo aumento do consumo de óleo, às vezes são gastos até 2 a 3 litros por 10.000 km para reabastecer. Embora alguns proprietários afirmem que os motores de seus carros não consomem óleo. Porém, caso ocorra consumo e ultrapasse o limite acima, entre em contato imediatamente com o serviço. São conhecidos casos em que os concessionários, devido ao aumento do consumo de óleo, substituíram não só os anéis do pistão, mas também o cabeçote na garantia. Bem como um turboalimentador. Todos os motores a gasolina do Octavia são projetados para combustível com octanagem de 95. Mas o 4, de 1,6 litros pode operar facilmente a 92. É verdade que você não conseguirá economizar dinheiro neste caso, o carro ainda precisará de combustível um pouco mais do que com gasolina de 95 octanas. Observe que nos motores o termostato, a bomba de combustível, as velas de ignição e as bobinas de ignição, bem como os bicos de injeção de combustível podem falhar prematuramente. A propósito, nos primeiros carros os suportes inferiores do radiador ficaram soltos. Os revendedores apertavam periodicamente os fixadores sob garantia gratuitamente. Mas depois de 2014, os checos começaram a instalar fixadores com um novo design como parte de uma campanha de recall. E o problema foi embora. Nem tudo é tão tranquilo com as caixas de câmbio, principalmente porque há muitas delas no arsenal do Octavia. A caixa mecânica de 5 marchas é incondicionalmente confiável, mas sua aparente de 6 marchas é visivelmente mais caprichosa na operação. Após 50,000 a 70,000 km, os rolamentos podem começar a fazer barulho e a segunda e a terceira marchas começam a engatar com força. Mas o automático hidromecânico de 6 bandas é simplesmente um exemplo de durabilidade. A embreagem pode suportar em média 125.000 km. Nas versões caras do Skoda Octavia, às vezes o volante bimassa precisa ser substituído junto com a embreagem. Mas as inovadoras e modernas caixas de velocidades robóticas de dupla embreagem ainda causam muitos problemas aos proprietários de automóveis checos, apesar de terem sido modernizadas várias vezes nos últimos 5 a 7 anos. Além disso, o fabricante oferece garantia de 5 anos para a mecatrónica e montagem da embreagem. No entanto, casos de avarias ainda ocorrem hoje. Embora, repetimos, essas caixas tenham recentemente se tornado visivelmente mais duráveis. Além disso, oficinas especializadas aprenderam como repará-los de maneira económica e eficiente. Porém, se você precisa absolutamente de uma transmissão automática, mas a priori não quer correr riscos, preste atenção em uma transmissão automática hidromecânica convencional, que tem qualidade e vida útil decentes. É verdade que é combinado exclusivamente com um motor a gasolina de 1,6 litros com 110 cavalos de potência. Aliás, também existe alguma seletividade no design da suspensão. Por exemplo, todas as modificações do Octavia com capacidade de até 150 cavalos de potência são equipadas com uma viga traseira semi-independente, e a versão carro-chefe de 1,8 litros e 200 cavalos de potência para versões RS carregadas, bem como tração nas 4 rodas versões, estão equipadas com uma suspensão multilink independente. Portanto, apenas versões caras do liftback e da perua checa podem se orgulhar de um manuseio delicado. Devo dizer que o chassi do Skoda é bastante rígido e nem todos os motoristas vão gostar. Em ambas as versões do chassi do Octavia, o ponto fraco são os amortecedores traseiros, que muitas vezes precisam ser trocados após 30,000 a 50,000 km. Na suspensão dianteira, os suportes, 6.800 rublos cada, duram muito mais. Os consumíveis, como sempre, são considerados suportes e buchas da barra estabilizadora. É verdade que custam centavos e o trabalho para substituí-los é barato. As juntas esféricas, bem como as alavancas com blocos silenciosos, podem suportar mais de 100.000 km. A propósito, após a remodelação em 2017, os amortecedores traseiros tornaram-se mais duráveis. Mas a pintura do Octavia certamente não ficou mais forte, arranhões e lascas na carroceria aparecem após o segundo inverno. Embora o ferro, em si, não enferruje por muito tempo. Mas as peças cromadas ficam turvas e encolhem no primeiro inverno. O para-brisa também não é durável. Além disso, após 3 anos de operação o seu selo sai. Devido à má aerodinâmica, toda a sujeira e água do para-brisa vão para os vidros laterais. Além disso, a visão traseira é prejudicada por espelhos laterais em miniatura. Também há reclamações sobre isolamento acústico insuficiente. Para ser justo, notamos que não há muitos grilos na cabine e seu número não aumentou ao longo dos anos.
Mas em liftbacks, as lanternas traseiras e as lâmpadas das placas geralmente falham devido à entrada de umidade. Os revendedores geralmente instalam LEDs mais selados de versões mais caras do Octavia. Mas os limpadores de para-brisa padrão fazem seu trabalho muito mal, a maioria dos proprietários geralmente os substitui por escovas de uma marca famosa, adequadas em tamanho e fixação. Mas praticamente não há problemas com a parte elétrica do Skoda Octavia. Algumas falhas ainda ocorrem, mas é mais provável que os proprietários reclamem de alguns dos recursos integrados ao design da máquina. Por exemplo, muitos proprietários estão insatisfeitos com o fato de o sistema de áudio padrão não ter um CD player, em vez de um slot para cartão flash. É muito difícil e tedioso trocar você mesmo a lâmpada do farol alto. Como, aliás, outras lâmpadas para iluminação interna e externa. Resumindo, o Octavia é visivelmente mais barato de operar do que seu primo Volkswagen Golf. Além disso, perde valor mais rapidamente, o que torna muito rentável comprá-lo usado. A confiabilidade de Octavia é absolutamente boa. Mesmo as notórias caixas de câmbio robóticas DSG com duas embreagens secas não sofrem tanto com quebras quanto com os modelos Volkswagen relacionados. E os alemães estão lentamente lidando com o estiramento prematuro da corrente de distribuição em motores turbo. Em carros anteriores a 2014, uma transmissão por correia dentada já é usada. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.